candidato, fala candidata. Hoje a gente vai falar tudo sobre TAF, né? Tudo que você quiser saber sobre teste de aptidão física, né? A forma que você tem que treinar, quais exercícios, se você deve fazer musculação, simulados, crossfit, funcional, se você pode treinar em casa, no parque. Então a gente vai falar tudo sobre TAF, tudo sobre teste de aptidão física e como você realmente chegar nos seus resultados, né? Nos seus índices e garantir a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá, vamos para cima aqui com a gente nessa live. Já vai mandando aí a sua cidade e o seu concurso aqui nos comentários, tá bom? E como que vai funcionar a live de hoje, né? Você vai poder mandar sua dúvida, sua dificuldade que você está encontrando na sua preparação, tá bom? Então já deixa aí a sua dúvida também nos comentários e a gente já começa o nosso bate-papo de hoje, né? Ó, Silva, fala Silva, soldado Silva ali comentou. E aí, tamo junto, vamos lá, vamos pra cima. Vamos ver aqui o Marlon, é o TAF da ESA, show de bola o Marlon, vamos lá, vamos pra cima. E vamos lá, vamos começar aqui já o nosso assunto, né? O Lucas, né? O Lucas mandou aqui pra gente já a primeira pergunta, né? Já vamos ver aqui, a gente já vai começar as perguntas e respostas. Então vamos lá. Lucas mandou, bom dia. Tenho desvio de septo e isso me atrapalha muito. Existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar minha performance, né? Na corrida Polícia Militar de Pernambuco, show de bola. Com certeza, o que você deve fazer? Você deve priorizar o seu treinamento, né? Então, provavelmente, você tem essa dificuldade, né, com a respiração, desvio de septo. Mas, o que acontece? Olha só, a respiração na corrida, ela vai acontecer mais pela boca do que pelo nariz. Tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, tem uma pesquisa científica que ela foi desenvolvida lá em Lisboa, né, na Academia de Medicina de Lisboa, Portugal. E lá eles fizeram essa avaliação entre o nariz e a boca, tá? Essa comparação. E aí a gente tem uma avaliação física, né? Que a gente usa o que? O ergoespirômetro, né? Que é basicamente um aparelho que a gente tem, né? Que a gente tem assim, que tem disponível no mercado, né? Então coloca aqui esse aparelho aqui na região da boca e do nariz, certo? E aí vai sendo ali verificado o quanto de ar, né, o quanto, né, qual o fluxo de ar que ele acontece pelo nariz e pela boca, tá? Então é o ergoespirômetro. Então eles fizeram essa pesquisa e eles identificaram lá que a respiração em corrida de alta intensidade, ou seja, uma corrida aí acima de 70% de VO2 máximo, ou seja, uma corrida de alta intensidade, a respiração ela vai acontecer mais pela boca do que pelo nariz. Abaixo de 70%, uma corrida mais tranquila, 40%, 50%, ou seja, uma corrida leve, tranquilo, você vai respirar pelo nariz, vai respirar pela boca. Agora, na corrida do TAF, a gente vai respirar mais pela boca. Tá? Então, assim, não vai surtir, você tem uma certa dificuldade, sim, mas né, você consegue aí se adaptar a essa questão da respiração. E lógico, né, você tem que ter um treinamento ali direcionado para você melhorar o seu sistema cardiorrespiratório, que é o tamanho do seu tanque de combustível. Tá? Então a questão do nariz ela não vai influenciar tanto assim nessa corrida de alta intensidade. Tá? Então tem que verificar aí como você está treinando, quais os treinos que você está fazendo, que você tem muito a melhorar nessa relação do seu treinamento e aí vai refletir diretamente no seu sistema cardiorrespiratório, na sua respiração, tá bom? Vamos ver aqui o Silvio, ó, Tocantins, show de bola, Araguaína, né? Quem mais aqui, ó, o Gui, Chapada dos Veadeiros, Politec Goiás. Danilo, Belém do Pará, PRF. Olha aí que massa, PRF. Joyce, Salvador, TAF, Polícia Penal. Massa demais. Ouvini, ó, TAF do Corpo de Bombeiros do Ceará. Leandro, ó, Belém do Pará, TAF, Polícia Militar do Pará. Massa demais. Vamos lá. Vamos ver aqui agora as perguntas. Ó, o Marlon, como melhorar a flexão para o TAF da ESA? Show de bola. Vamos lá. Seja o TAF da ESA ou qualquer outro TAF que tenha flexão, barra fixa, isometria, abdominal,
O grande erro, né? Como você vai melhorar? O grande erro, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você não vai ficar tentando fazer o seu índice, tá? Você não vai ficar tentando fazer o seu número de repetições. Não vai adiantar. Você não vai evoluir, você não vai fazer mais repetições, tá? Por quê? Porque você precisa de estímulos diferentes, ou seja, você vai aplicar um dos princípios do treinamento, que é o que? A variabilidade. Então, se você ficar só tentando fazer a flexão, a isometria, a barra fixa, tentando fazer a sua corrida, você não vai evoluir o quanto você poderia evoluir. No primeiro momento você vai ter até uma evolução, né? Tá? Então no primeiro momento você não estava treinando nada, você começou ali a fazer algumas flexões, beleza, você vai ter alguma evolução. Depois, o seu corpo ele vai estar adaptado a esse mesmo treino. Então olha só, você sempre tenta fazer as suas flexões, ou seja, você sempre faz o mesmo treino, então não adianta. O seu corpo já está adaptado, né? Então o que você faz? Quando você treina, o seu corpo se adapta. Então ele vai evoluir. Então você treina, o seu corpo vai evoluir. Você treina, o seu corpo vai evoluir. Agora, pensa, se você não aplica alguns princípios do treinamento, um dos princípios, né? O princípio da variabilidade. Então, se você sempre faz o mesmo treino, seu corpo não tem para onde ir. Ele já está adaptado a esse treino, ele já está acostumado. Então, não vai adiantar. Você precisa de uma sequência de exercícios, de treinamentos, certo? Para você variar, né, séries, repetições, tempo de intervalo, variar os exercícios. Então você tem N exercícios que você pode fazer em casa mesmo. Por exemplo, você vai usar uma bancada, você pode usar uma barra fixa, você pode usar um banco. Então, olha só, vou falar aqui um exemplo para você. Quando você chegou ali no seu máximo, você não consegue mais fazer flexão, não consegue mais fazer, cansei, beleza, o que você vai fazer? Você vai subir lá na posição de flexão, com ajuda, né? Porque você não consegue mais subir o seu peso corporal. Então você vai ficar lá na posição de flexão e você vai simplesmente segurar o movimento. Você vai fazer o quê? Uma força excêntrica. Então o que é isso? Você vai só descendo, você vai só segurando a descida. Ó. Então você vai contando lá, ó, 1001, 1002, 1003, 1004. Quando você estiver no 1004, você vai estar deitado no chão. E aí você vai fazer quantas vezes esse tipo de exercício? Porque ele é um exercício a mais. Então você pode fazer ali 4, 5 vezes depois, né, que você chegou lá no máximo. Por exemplo, consegui fazer 20. Beleza, travei aqui na 20 repetições. Beleza, agora vai lá na posição e aí vai segurando só a descida. Então desce, vai segurando a descida. Então essa é uma variação que você pode executar no seu treinamento, tá? Um exercício, você tem vários outros exercícios, né, para você chegar e aumentar o seu número de repetições, tá? Deixa eu ver a Joyce, ó, como desenvolver bem na barra, né, feminino. Olha só, o treinamento para o TAF ele é diferente de um treinamento tradicional, tá? Então você não precisa ir em uma academia, musculação tradicional. Você tem que entender que o TAF ele é diferente daqueles exercícios tradicionais de musculação, tá? E para isso, né, para explicar isso, teve uma pesquisa científica também, que ela foi desenvolvida pela Academia Militar dos Estados Unidos, e eles compararam os exercícios de musculação tradicional com outros exercícios na própria barra. Então eles verificaram o quê? A ativação muscular na barra fixa e na isometria, e eles verificaram, então, comparando a ativação muscular nos exercícios de musculação. Ou seja, na musculação não são ativados os músculos que são ativados lá na isometria, na barra fixa, tá? Alguns sim, mas nem todos. E aí você acaba treinando lá na musculação, por exemplo, ou no crossfit, e você não consegue evoluir na isometria e na barra fixa, né, na tração em barra fixa, tá? Olha só, aqui o Instagram ele atualizou e eu queria trazer aqui um relato aqui, mas que enfim, não vai rolar aqui. Mas e aí o que acontece? Então, a primeira coisa para você entender, para você não ficar perdendo seu tempo, tá, é você treinar, você executar exercícios na própria barra. Então, se você tiver uma barra em casa, você vai conseguir fazer todos os exercícios, tá? Se você vai no parque, você vai conseguir fazer todos os exercícios que você precisa. E você pode até treinar no ambiente da academia. A questão é como você vai executar os exercícios lá na academia, que são diferentes
dos exercícios tradicionais de musculação. Então, por exemplo, a galera gosta de usar o elástico, né? Ah, não, vou usar o elástico aqui porque o elástico ele me ajuda a executar, né? A ficar na posição da isometria ou me ajuda a executar a barra fixa. Aí você coloca o elástico. Aí o que acontece? O elástico, veja bem, o elástico ele vai fazer aquele esforço por você. Faz sentido isso? O elástico ele vai fazer aquela força para você, não é? Então você tira o elástico, você não consegue. Aí você coloca o elástico, você consegue fazer. Porque o elástico ele está fazendo aquela força para você. E aí, sendo assim, se o elástico ele está fazendo a força para você, você não está deixando o seu corpo se adaptar, né? Ou seja, ganhar força e fortalecimento para você chegar nesse resultado que você precisa. Então você tem outros exercícios muito mais eficientes, tá? Do que o elástico, do que o graviton, por exemplo, né? O graviton lá que é muito usado na musculação, tá bom? Então eu diria assim, de modo geral, esse é um ponto principal, tá bom? Para você realmente não ficar perdendo tempo. Teve uma aluna aqui que ela mandou pra gente que ela tava 2 anos na musculação. Então a gente não tá falando de... A gente tem alunos que estavam nessa situação também 4 meses, 6 meses, 1 ano, tá? Mas veja bem, essa aluna, ela tava 2 anos na musculação e ela conseguia fazer pouco mais de 6 segundos. Ela conseguia fazer 6 segundos. Aí ela, depois que ela começou a treinar com a gente, depois de 3 meses, apenas 3 meses, ela faz mais de 1 minuto na isometria. Olha a diferença. É claro que esse treinamento que ela fez na musculação, na academia, claro que auxiliou, né? Ela teve uma adaptação, um fortalecimento, um ganho de força, tá? Vai ajudar bastante. Só que veja bem, ela estava 2 anos. Se ela não mudasse a forma que ela estava treinando, ela não ia aumentar o tempo dela na isometria. Então, fica aqui essa consideração para você, esse conselho, tá? Para justamente você já começar de forma direcionada, para você não ficar ali perdendo tempo, né, com um tipo de treinamento que não vai trazer o resultado para você. Aí você fica investindo tempo, né, financeiro também, e aí você não tem o resultado que você precisa. E aí, infelizmente, né, muitas candidatas, muitos candidatos nessa situação acabam reprovando, porque não tem uma orientação, não tem a informação e acha que é porque ela não consegue. Ah, é porque eu não consigo. Não, não é porque você não consegue. É porque você não está fazendo o treinamento direcionado, né, um método de treinamento justamente em cima dos seus pontos fracos, tá? Como é um treinamento para o TAF, tá bom? Vamos lá, Silvio. Eu corri ontem 3.000, né, e 370 metros em 25 minutos. Show de bola, né? Cuidado aí com o excesso de treinamento, tá? Salvador, Bali, Polícia Penal, show de bola. Carol aqui, ó. Geralmente a barra em suspensão, como é feita, né? Bom, como que é feita a isometria na barra, né? A isometria feminina, que é o teste de força de membros superiores para as candidatas, tá? Em alguns editais, claro, né? Tem outros editais que tem a flexão. Então, como que é feita? Como que é feita essa prova? O avaliador, você chega lá na barra, ok? Você vai ter um apoio para você subir ali na barra, tá bom? Então, você vai ter uma escada ou um banquinho, alguma coisa assim, certo? Então, você vai ter esse apoio, você vai lá se posicionar na barra, certo? Aí você vai estar com a barra aqui. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para... Então você vai estar com a barra aqui, né? Você vai ficar já na posição. Então a barra tá aqui, ó. Então você já vai ficar aqui na posição. Então você tá em cima do seu apoio, né? Aqui você tá em cima lá do banquinho da escada. Aí você vai se posicionar aqui na barra, tá bom? Vai se posicionar aqui, a sua pegada, né? Sua postura. O avaliador ele vai te dar um sinal, falou assim, ó, preparada. No preparar aqui eu vou tirar o seu apoio, tá bom? Ok? Perfeito. Então prepara, vai. Ele vai tirar o seu apoio e aí você tem que ficar suspensa na isometria, tá? A pegada, né, ela pode ser, dependendo do seu edital, pode ser a pegada pronada ou a supinada, tá bom? Então você tem que ver na descrição do seu edital qual que é o tipo de pegada que o seu edital ele exige para você, tá? Então funciona assim.
o teste, né, da isometria. O Silvio aqui, ó, dá um bizu aí sobre o TAF da Polícia Militar do Pará. Vamos lá, o bizu que eu dou para esse concurso é o seguinte, você começar já a sua preparação. Essa é a melhor hora para você começar a sua preparação, tá? Por quê? Porque o edital foi publicado, né? Então muita gente fica agora naquele desespero de só estudar para a prova teórica. Lógico que só não, né? Mas assim, claro, você tem que ter toda a sua atenção para a prova teórica, lógico, né? Senão você não avança as etapas, mas também você já tem que pensar lá na frente. Então, o maior erro do candidato é ele achar que ele não precisa treinar nesse momento, tá? Que ele, às vezes, não vai passar na prova teórica. Então, eu não vou estudar pro TAF, eu não vou treinar pro TAF, porque eu não sei se eu vou passar, tá? E depois, terceiro erro, né? Não, eu vou treinar depois, porque aí dá tempo, né? Que depois tem um certo período ali, depois que sai o resultado, aí eu começo a treinar. Mas não funciona assim. Não funciona assim por quê? Porque o nosso corpo, o seu corpo, ele vai responder de diversas formas ao treinamento. Então, é um dos princípios da individualidade, é um dos princípios do treinamento. Qual que é esse princípio do treinamento? O princípio da individualidade. Ou seja, cada corpo ele vai responder de uma forma ao treinamento. Então, por exemplo, a gente tem aluno aqui que com uma semana ele sai de 0 para 3, 4 barras. Agora, outros alunos demoram 4 semanas, outros alunos demoram 8 semanas, outros alunos demoram 60 dias, né? Então, 10 semanas ali, 8 semanas, né? Então, 2 meses, 60 dias. Então, o que acontece? O seu corpo, ele vai responder de uma forma, né? Não é uma matemática, não é isso aqui. Não, eu vou treinar, eu vou ter o resultado. Então, a hora de começar é agora, porque aí você vai antecipar sua preparação, você vai treinar mais tempo. Se você vai treinar mais tempo, você vai ter mais resultado, você vai chegar seguro, confiante, tranquilo no dia do seu TAF. Você vai chegar com uma margem de segurança, né? Você vai fazer quantas barras? Pô, dá pra fazer tranquilo aí 8, 10 barras. Então você vai fazer muito mais do que o seu índice lá, do seu TAF. E aí você vai trazer essa tranquilidade pra você. Entendeu? Beleza? Deu um espirro aqui, foi mal, galera. Mas vamos lá. Natália, 3 km em 12 é possível para a mulher? Com certeza. Com certeza. Basta você treinar, né? Basta você treinar. Teve uma aluna que a Andressa, né? A Andressa, ela não conseguia correr nem 30 segundos. Então, olha só, parece impossível, né? Eu não consigo correr nem 30 segundos. Ela aumentou na corrida dela, ela não conseguia correr praticamente, ela corria 30 segundos, e aí ela correu, no dia do TAF dela, ela correu 2.290 metros. Olha só, para uma pessoa ali que estava sedentária, estava acima do peso, pesando praticamente 90 quilos, né? Não conseguia, sedentária, não conseguia fazer nada. 0 na isometria e 30 segundos na corrida, que ela já cansava. Então, com certeza é possível. O que vai determinar se você vai chegar nos seus 3 km em 12 minutos é como você está treinando. Tá? Simulação, esquece. Né? Esquece. Não vai ter evolução se você ficar simulando a sua corrida. Se você ficar tentando correr os 3 km em 12 minutos. Não vai rolar. Você precisa desenvolver as suas capacidades físicas. Ou seja, você ganhar mais resistência, mais ritmo, mais velocidade. Voltou aí, deu uma travada, voltou. Beleza. Show? Vamos ver o que mais aqui. Gabriel, como posso regular a respiração na hora da corrida, né? Como que você vai respirar na corrida? Você tem 3 passos para você melhorar a sua respiração na corrida, tá? 3 estratégias. A primeira estratégia é o seguinte, você respirar mais pela boca do que pelo nariz. Tá? Então, em corrida de alta intensidade, você vai respirar mais pela boca do que pelo nariz. Tá? Na boca, você vai mandar mais oxigênio, você vai captar mais oxigênio. Se você manda mais oxigênio, você tem mais combustível. Então, você consegue correr mais. Tá?
Primeira estratégia. Segunda estratégia é você aplicar um aquecimento, tá? Um aquecimento. Você precisa preparar o seu corpo para o exercício. Então, o que acontece? O oxigênio, né, ele é o nosso combustível no exercício. Certo? Então, ele é o nosso combustível. Então, na hora do exercício, eu preciso de mais oxigênio, né? Eu preciso de mais combustível. Então, eu tenho que